Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Eudes falando. Nossa aula de hoje vai ser sobre os reinos do mundo vivo. Os reinos do mundo vivo mais aceitos na atualidade são o Monera, o Protoctista, o Fundi, o Planter e o Animalia. Desde a antiguidade, diversos modos de classificação dos seres vivos foram propostos a fim de facilitar o estudo sobre esses organismos e de compreender suas relações evolutivas. Os critérios utilizados para agrupá-los são variados, o que faz com que esses sistemas sejam constantemente modificados e aprimorados. Os primeiros sistemas de classificação eram bastante simples, e como os recursos tecnológicos eram escassos, baseavam-se nas características macroscópicas de cada ser e de seus hábitos de vida. Por essa razão, os organismos foram classificados inicialmente por Linneu em dois reinos: animal e vegetal. Com o avanço da tecnologia, iniciou-se o estudo de seres microscópicos e com isso surgiu uma nova classificação. Em 1866, o termo protista foi proposto para designar organismos eucariontes que não se enquadravam nos reinos animal ou vegetal. Anos depois, os protistas foram promovidos a reino. Lembrando que o que é um ser eucarionte? É um ser que tem uma célula um pouco mais organizada. Essa célula ela possui uma membrana que envolve o núcleo, o material genético desse ser vivo, dessa célula. Então, existem dois tipos de células: as células procariontes, que não têm essa membrana, que são células mais simples, e as células eucariontes. No caso, esses novos seres que foram colocados nesse grupo aqui chamado protista, eram seres já com células um pouco mais organizadas. Copeland, em 1956, sugeriu a criação de um reino para agrupar os organismos que poderiam ser considerados como os mais simples da natureza, as bactérias. Surgia aí o sistema de 4 reinos. Bem como o reino Monera, estavam inseridos os seres procariontes. No caso, os mais simples de todos, aqueles que teriam células sem a membrana, envolvendo o material genético, seriam os seres procariontes, seriam as bactérias e similares, que estariam no reino Monera, e os demais seriam seres eucariontes que estariam nos outros 3 reinos: protista, vegetal e animal. Posteriormente, em 1969, surgiu o sistema de 5 reinos proposto por Itaker. Sem dúvidas, esse é o sistema mais utilizado, apesar de existirem outras classificações. De acordo com o sistema de Itaker, temos os reinos Monera, Protista, Fundi, Animalia e Plantae. O reino Monera, ele agrupa os organismos unicelulares procariontes, ou seja, que possuem apenas uma célula sem núcleo determinado por uma membrana. Exemplo, as bactérias e as cianobactérias. O segundo reino, o reino protista, atualmente chamado de protoctista, tá? Reúne seres unicelulares e pluricelulares, eucariontes, autotróficos ou heterotróficos, exemplo, algas e protozoários. No caso aqui, já tem uns seres que podem ter uma célula ou mais células, sempre tem a membrana envolvendo o material genético, e eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. O que significa isso? Eles podem produzir ou não seu próprio alimento. A mudança da denominação de reino protista para protoctista ocorreu na década de 1980 e foi proposta por Margulis e Schwartz. Além da mudança dos nomes, os pesquisadores incluíram nesse grupo algas multicelulares e alguns fungos. O reino Fundi agrupa os seres eucariontes, que em sua maioria é pluricelular e heterotróficos. Exemplos, cogumelos, bolores e levedos. Uma questão aqui que é interessante você perceber. O reino Fundi, ele parece muito com o reino vegetal. A diferença entre eles é que no reino Plantae, os seres são autotróficos e no reino Fundi eles são heterotróficos, ou seja, as plantas produzem seu próprio alimento, enquanto os fungos não. O reino Plantae é o metafita, engloba os organismos eucariontes, pluricelulares e com nutrição autotrófica.
Exemplo, musgos, samambaias, araucárias, mangueiras, as plantas, de forma geral. E o último reino, que é o reino animalia, ou metazoa. Inclui os organismos eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica. O exemplo, homem, cachorro, vaca, de forma geral, os animais. Além dessa classificação, atualmente se admite que todos os organismos estão incluídos em 3 grandes domínios: bactéria, árquea e eucária. Essa classificação foi proposta por Carl Woese em 1990 e criada por meio de dados de análise de nucleotídeos de RNA ribossômico. O domínio bactéria agrupa todas as bactérias verdadeiras ou simplesmente bactérias. Ele inclui todos aqueles seres unicelulares procariontes. O domínio árquea inclui todas as arqueias, que anteriormente eram consideradas erroneamente como grupo basal das bactérias. Esse grupo árquea envolve os extremófilos, aqueles seres que vivem em ambiente extremo, alta temperatura, ambiente ácido, são esses tipos de seres. E o domínio eucária, por sua vez, é composto por todos os organismos eucariontes existentes, estando inclusos nesse grupo. Portanto, todos os reinos protoctista, funde, planta e animalia. Atenção, os vírus são um grupo bastante peculiar em virtude da ausência de células. Por isso, eles não são classificados dentro dos reinos dos seres vivos. Vale destacar que esses organismos são incapazes de viver sem uma célula, sendo considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só têm capacidade de se reproduzir dentro de uma célula, tá? E a gente vai ver um pouco mais sobre os vírus na nossa próxima aula. Ok? Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!